Pronto. Bom, pessoal, então, se vocês olharem no nosso cronograma, eu fiz uma leve inversão, colocando a aula de mutação e reparo antes da aula de ligação e mapeamento gênico, tá? Porque nós tivemos algumas mudanças aí, tanto por conta dos feriados, como sexta-feira que eu fiquei doente, né? Então, eu precisei fazer essa inversão, não tem prejuízo nenhum de conteúdo para vocês, tá? Mas hoje nós vamos falar então de mutação e reparo, né? Mutação, a famosa mutação que tanto a gente conversa, que tanto a gente fala, mas que hoje a gente vai detalhar ela um pouquinho mais, tá bom? Bom, mutação é um termo que aí ele se refere a duas coisas distintas com o mesmo nome, né? Então, é, o própria modificação no material genético, então, se eu tinha na sequência do material uma timina que para a próxima geração virou uma guanina, por exemplo, a gente chama esse processo, né, a diferença de mutação, e também ao processo de modificação, ao processo de trocar o T pelo G, esse processo também é chamado mutação, tá bom? E aí, a gente, tendo isso em mente, que pode ser tanto a mudança quanto o processo de mudança, né? Tenham isso para vocês aí enquanto a gente conversar sobre mutação, porque eu posso estar me referindo a um ao outro, e se vocês tiverem dúvida, perguntem, né? Mas também a gente leva, com relação a nomenclaturas aí, né? Um organismo que apresente um novo fenótipo resultante da nossa mutação é o que a gente chama de mutante, por isso que carinhosamente coloquei essa foto aqui no nosso meme de abertura, né? E levar em consideração ainda que quando a gente está falando de organismos multicelulares, a gente tem que levar em consideração que essa mutação ela pode acontecer em dois grupos de células, tá? Pode ser em células somáticas, ou seja, células que fazem parte do meu corpo, que não vão ser utilizadas na produção de novos indivíduos. Então, qualquer mutação que acontecer numa célula somática é uma mutação que morre comigo, tá certo? Então, por exemplo, suponha que aqui, em alguma das divisões da célula da minha pele, surgiu um gene que, se ele se expressasse no meu organismo inteiro, eu ia ser super, mega, hiper inteligente. Obrigado, tchau. Acabou. Porque a célula que está aqui no meu braço jamais vai dar origem a outro organismo, ela não vai se expressar, então a mutação surgiu, morreu, e ninguém soube que ela apareceu. Tá certo? Também, tirando brincadeiras à parte, mas é assim também que acontecem em geral. Tipos de câncer ou outras mutações, tá certo? Somáticas, nascem e morrem com aquele indivíduo. Essas mutações, elas também podem acontecer no grupamento de células que a gente chama de germinativas, ou seja, nos nossos gametas, né? Então, essas são as mutações que vão ser passadas para frente. Essas são as mutações que vão ser possíveis de se expressar em gerações futuras, tá certo? Então, se aquele mesmo genezinho da superinteligência aparecesse por uma mutação lá em algum gameta meu, se por um acaso, quando eu tivesse um novo filho, esse fosse o espermatozoide vencedor da corrida e fecundasse aquele óvulo, essa mutação passaria para frente, certo? E assim por diante. E aí, a gente pode ter vários tipos de mutação, tá? Em geral, a mais comum que a gente chama é a tal mutação de ponto ou mutação pontual, que é o quê? Eu venho na minha sequência de DNA e eu simplesmente tenho a mudança de um único par de bases, tá? A gente vai explicar o mecanismo mais para frente, mas essa mutação, então, por exemplo, se a minha sequência fosse CCCT virasse CCGT, esse G é a minha mutação pontual, certo? Minha mutação de ponto.
E esse tipo de mutação, eles podem ser classificados em três tipos diferentes. Tá? O primeiro deles é o que a gente chama de transição. Transição é quando você substitui um nucleotídeo por um outro da mesma classe química. Lembre-se, nós temos purinas e pirimidinas. As purinas são adenina e guanina e as pirimidinas são a citosina e a timina, correto? Então, se eu tiver uma mutação que troque uma purina por outra purina e uma pirimidina por outra pirimidina, eu tenho mutações da classe de transições. Essas mutações, em geral, elas são mais comuns de acontecer do que as transversões. Tá? As transversões são já a troca de uma purina por uma pirimidina ou de uma pirimidina por uma purina, tá bom? Por que as transições são mais fáceis de se acontecer? Se você olhar ali no alinhamento do DNA, né, você vai ter que, em geral, as purinas, quando você troca uma purina por outra purina, você está trocando um nucleotídeo que faz dois ou três pontos de hidrogênio por outro nucleotídeo que também faz dois ou três, né? Então, se um de dois você troca por um de dois, se um de três você troca por um de três. E quando nas transversões você está trocando um de 2 por um de 3. Isso já bagunça um pouco a estrutura do DNA, ela é mais facilmente percebida pelos mecanismos de reparo. Tá? E nós ainda vamos ter o tipo de mutação que a gente chama de indel. Deleção, ou inserção ou deleção, tá bom? E isso pode acontecer aí durante a replicação. A DNA polimerase está passando ali, vamos mostrar o mecanismo daqui a pouco, mas ela ou adiciona um par de base a mais, então vamos supor, ela está fazendo A, 4 As. Aí ela dá uma escorregadinha e faz A, faz mais um. Coloca um quinto par de base, tá certo? E aí a gente tem aí a inserção de um núcleo, de um par de base, ou então pode ser também que ela faça a deleção, coloque um a menos, tá certo? Isso geralmente acontece em nucleotídeos repetidos, tá? A gente chama isso de indel, inserção ou deleção, porque quando você comparar duas sequências e tiver um nucleotídeo a mais em uma delas, então eu comparo uma minha, um gene meu, com um gene da Maiara, se o meu gene tiver um Gzinho a mais, eu nunca vou saber se foi no meu DNA que foi inserido o G ou se foi no DNA da Maiara que foi deletado o G, tá certo? Então, como eu não sei se é uma inserção ou uma deleção, eu chamo ele de indel. Eu sei que tem um a mais em uma das sequências. Só não sei se surgiu em uma ou desapareceu na outra. Tudo bem? Beleza? Então, se a gente olhar aqui a parte dessas mutações, a gente ainda vai ter algumas classificações quanto ao funcionamento dessas mutações. Tá? Então vamos lá. Se a gente pegar aqui, por exemplo, que essa sequência que nós temos aqui em cima é a minha sequência do tipo sem mutações, do tipo selvagem, tá certo? Eu vou ter que, se isso for um gene, eu vou ter as seguintes trincas: ACA, AAG, AGA, GGT. Cada um desses códons vai me codificar aminoácidos diferentes: a treonina, a lisina, a arginina ou a glicina, tá certo? Então, se isso fosse um gene, a minha proteína teria 4 aminoácidos, correto? Bom, algumas mutações, sejam elas transições ou transversões, e aí não importa que tipo de mutação está acontecendo, elas podem alterar a minha sequência de pares de base, tá certo? Se eu for mudar, se eu tirar um C e colocar um T, eu alterei a sequência de par de base. E aí elas podem ser uh, no, elas podem ser caracterizadas de acordo com o tipo de substituição que elas vão fazer na nossa sequência aqui, tá certo? Então, por exemplo, imagine a seguinte situação, ó. Eu estou trocando este A, esta adenina, na minha mutação, por uma citosina, tá certo? De modo que os meus códons são ACA, AAG, AGC, GGT. Mas o que acontece?
O nosso código genético, ele é degenerado, tá certo? Ou seja, mais de uma trinca determinam o mesmo aminoácido. Então, se eu tiver uma mutação e ela acontecer e não mudar o aminoácido que está sendo inserido, eu chamo esse tipo de mutação sinônima. Por quê? Essa mutação, lá no resultado final, que é o funcional da minha proteína, eu tenho a mesma sequência de aminoácidos. Tá certo? Agora, numa outra classe, eu também tenho o que a gente chama de mutação de sentido trocado, quando vai acontecer a substituição do aminoácido. Tá certo? E essa mutação de sentido trocado pode ser uma mutação conservativa ou uma mutação não conservativa. Qual é a diferença? Vamos manter aqui no mesmo códon, tá certo? Ora, era AGA e aqui AGC, e agora nós vamos trocar esse G por uma adenina, tá certo? De modo que este códon aqui, o AAA, vai codificar uma lisina no lugar de uma arginina. Então, se eu tiver aqui a nossa sequência de aminoácidos, eu troquei, veja, a arginina saiu, a lisina entrou, só que, quimicamente, a lisina ela é semelhante à arginina. Se eu não me engano, são 2 aminoácidos de carga positiva, tá certo? Então, você não tem aí grandes mudanças na estrutura. Lembre-se, o dobramento das proteínas no segundo momento vai depender da carga dos aminoácidos, quem se repele, quem se atrai, tá certo? Então, se eu trocar por um aminoácido de carga semelhante, o efeito final na dobradura da proteína é menor. Agora, veja aqui nesse outro exemplo, a gente tem aqui a troca dessa guanina por uma timina. Só que, em vez de ser arginina, isso vai colocar uma isoleucina. E a isoleucina é um aminoácido de carga neutra, tá? Então, veja, eu troquei um positivo por um neutro. Eu chamo essa troca de não conservativa porque isso vai mexer grandemente na dobra final da minha proteína. E pode ter um efeito maior do que a substituição feita neste caso de cima aqui. Tá certo? Por fim, pessoal, eu posso também ter uma mutação que, quando ela for realizada aqui, ela vai me gerar um códon de parada. Ou seja, quando o meu ribossomo encontrar esse códon, TAG, ele não codifica para aminoácido nenhum. Ele codifica para o fim da transcrição. Então, o que vai acontecer aqui é que essa proteína vai sair truncada. No nosso caso, somente com um aminoácido. Quando eu tenho essa mutação que me gera esse códon de parada, eu chamo ela de mutação sem sentido, tá bom? Agora, quando a gente vai fazer mutações do tipo indel, aí eu tenho grandes mudanças na minha sequência de aminoácidos. Por quê? Lembre-se, o aminoácido, ele é lido, o meu RNA mensageiro, ele é lido de 3 em 3, tá? O que acontece? Veja esse exemplo aqui, ó, de uma inserção de base. Ó, eu tinha os códons ACA, AAG. Se por um acaso eu inserir aqui uma guanina, eu empurrei a minha pauta de leitura o nucleotídeo para frente. Então, ó, o meu AAG, que era o meu segundo códon, veio para cá, tá vendo? Ó, AAG. Só que o outro Gzinho existe aqui. Então, a minha nova pauta de leitura é ACA, GAA, GAG, ou seja, esse G que era da trinca anterior vem para frente, tá certo? E isso bagunça toda a sequência de aminoácidos para frente. Então, se você comparar aqui, ó, treonina, lisina, arginina, glicina, virou treonina, glutamato, glutamato, arginina. E assim sucessivamente até o fim, tá certo? Então, isso já bagunça bastante a nossa pauta de leitura. E a mesma coisa acontece se a gente eliminar um dos nucleotídeos. Eu puxo a minha pauta de leitura um nucleotídeo para cá. Então, veja, ó, nesse exemplo que ele
deleta esse azinho, fica, ó, AG, que era AAG, fica AGA, e aí nós vamos ter a seguinte pauta, olha, treonina, arginina, glutamato, valina. Já bagunçou tudo, tá certo? Então, por mais que nós tenhamos vários tipos de mutação, dependendo de qual tipo e de onde ela acontece, nós temos aí umas que podem ser mudanças desde mudança nenhuma até grandes mudanças na proteína que é formada, tá certo? Mas o processo de tradução de proteínas a gente vai ver com bastante cuidado na próxima disciplina do próximo semestre, tá? Tudo bem até aqui? Isso é simples, né? Agora, isso aqui, tudo que eu estou falando aqui em cima, a gente está falando de mutações em regiões codificadoras, tá certo? Isso aqui é um gene que vai me dar um aminoácido, um RNA mensageiro e uma proteína no futuro, tá certo? Agora, o que acontece com as mutações que ocorrem em regiões não codificadoras, tá? Se a gente for pegar, mesmo dentro, a gente tem grandes porções do nosso DNA que não são codificadoras, tá certo? Lá na nossa aulinha de evolução de genes e genomas, a gente vai falar bastante disso. Mas mesmo dentro de genes, eu tenho regiões que são altamente importantes, mesmo que elas não codifiquem para nenhum tipo de RNA mensageiro. Então, veja, por mais que os efeitos sejam muito mais difíceis de se prever do que em regiões que não estão próximas a genes, mas se a gente for olhar com bastante cuidado, ele pode mexer em níveis de expressão, resposta a estímulos, mudar o produto gênico, tá certo? Como que isso vai funcionar? Veja, olha, aqui eu tenho um esquemão no gene, tá certo? Então eu vou ter o quê? Um exon, um intron, um exon, um intron e outro exon, tá certo? Quando a gente vai fazer a varredura desses exons e introns, para a gente fazer o amadurecer, para o nosso organismo amadurecer o RNA mensageiro, antes de passar esse RNA para fora do núcleo, ele precisa remover os introns, tá certo? E análises bioinformáticas mostram que essas sequências GT e AG, elas marcam início e fim de introns, tá? Tem umas outras detalhezinhos que marcam inícios e fins de introns, porque, vamos combinar, GT e AG são sequências muito comuns, né, no nosso DNA, mas elas marcam, então, aqui o intro. Então, o que vai acontecer? Quando esse RNA mensageiro for ficar maduro, meu spliceossomo vai reconhecer um GT com um AG, vai fazer uma alça e vai pinçar, certo? Remover este intron, remover esse intron. Agora imagina a seguinte situação. Se em torno de 60, aqui ele dá um exemplo, 64 nucleotídeos antes, ele transformar uma mutação, transformar esse GC num GT, tá certo? Que marca o início de um intron. O que vai acontecer? O seu spliceossomo, ele pode se formar aqui. E aí ele vai retirar do seu novo gene um pedaço do intron, ou do exon, desculpa, que faz parte da sua proteína final. Ou seja, você vai tirar um pedação de trincas que podem ali 64 dividido por 3 dá blá 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 64 31. É isso? 21. E mais um aminoácido ainda, mais um nucleotídeo, veja. Nós estamos falando de 21 aminoácidos que vão deixar de existir nessa trinca, tá certo? E eu ainda estou adicionando mais um que vai mudar a pauta de leitura para o fim, tá? Então, veja, as consequências que isso vai ter para o meu produto gênico, elas podem ser enormes, né? E da mesma forma, a gente pode, por exemplo, eliminar um sítio de corte. Ó, se esse GT virar um TT, esse intron, ele nunca vai ser eliminado. Então, a nossa proteína vai ganhar todo esse pedaço aqui, ó. Então, você repara o quanto que essas mutações em regiões que não são codificantes, elas podem afetar e afetar muito o nosso produto gênico final, tá certo?
Tudo bem até aqui? Ah, pensando agora aqui em termos de mutações, de como elas ocorrem, elas podem ser classificadas aí, dentro do que a gente classifica, como mutações espontâneas, ou seja, aquelas que acontecem naturalmente, sem a gente fazer esforço nenhum, no próprio processo de duplicação do DNA, essas mutações podem ocorrer, ou podem ser aquelas induzidas, tá certo? Que em geral são as que acontecem quando você tem algum mutágeno no ambiente, tá certo? Mutágenos são agentes que estimulam as mutações, ou algum tipo de radiação, por exemplo, que possa gerar essas mutações, tá certo? O mais comum, né, por mais que nós estejamos aí cada dia mais da nossa vida expostos a agentes mutagênicos, tá? Por exemplo, uh, esse monte de agrotóxico que vem no nosso alimento, sabe-se lá os efeitos que a gente tem dessa poluição que a gente respira, tá certo? Tudo isso, eles têm algum efeito, mas ainda assim a maior parte das mutações que nós temos aqui no nosso organismo, ela é as mutações que são as chamadas espontâneas. E elas vão acontecer por conta do pareamento incorreto de bases. Então, no momento em que você está passando, que a DNA polimerase está passando ali pelo DNA e fazendo a nova fita, ela pode incorporar uma base de maneira errônea, tá certo? Mas isso não acontece assim, veja, aqui era para entrar uma adenina, puf, enfiou uma citosina. Não é assim, tá certo? O que acontece? Se a gente for pensar na estrutura dos nucleotídeos, elas não são estruturas estáticas, né? E isso, às vezes, permite a formação do que a gente chama de formas tautoméricas. Formas com a mesma composição química, mas levemente diferentes, de acordo com uma ligação dupla a mais ou a menos. E o que vai acontecer? Essas formas tautoméricas, elas podem permitir pareamentos que não são aqueles que a gente está acostumado. Adenina com timina, citosina com guanina, isso não necessariamente é verdade nesses casos. Então, se ela tiver na sua forma tatomérica, a adenina pode se parear com a citosina e a guanina pode se parear com a timina. Tá? Por quê? O que vai acontecer? Veja, olha, essa é uma timina no seu formato ceto, que é o formato comum, que é o que a gente mais encontra, tá certo? E raramente, muito pouquinho, por tempos muito curtos dentro da nossa célula, ela pode ocorrer também nessa forma enol, tá certo? O que vai acontecer? Tenho aqui um carbono com dupla aqui para esse NH3, tá certo? E um carbono, um HN3 aqui com dupla O para cá, e repara que aqui a gente tem um OH, sendo que aquele carbono daqui, hidrogênio daqui veio para cá, tá certo? Muito mais comum esta forma virar essa e muito pouquinho dessa forma virar essa. A mesma coisa acontece com a citosina, né? Você tem ela na forma amino e na forma imino, e você tem as guaninas na forma ceto e enol, e as adeninas na forma amino e imino. Tá bem? O que vai acontecer? Quando a gente tiver essas formas tautoméricas, a gente vai ter que eventualmente, essa forma mais rara da citosina, ao invés de parear com a timina, ela pareia com a adenina, tá certo? E a guanina, na forma rara, ela pareia com a timina. Só que o que acontece? Essa modificação, ela é muito rápida, são frações de segundo, tá certo? Só que se por um acaso ela for incorporada neste momento, aqui, ela fica como uma guanina e depois, na próxima mutação, veja, ó, aqui era C com G, tá certo? Quando a gente fez a duplicação, virou G com T. A outra tá certinha, C com G. Numa próxima rodada de duplicação, o que vai acontecer?
esse continua mutante, e aqui a gente vai ter uma mutação pontual, porque quando eu fizer a complementar dessa fita, que é essa daqui, a timina vai estar pareada com a minha adenina. Tá certo? Tudo bem? Deu para compreender? Então, a mutação, ela é uma coisa que acontece normalmente, o tempo todo. O Luiz deve ter falado para vocês, lá na aula de duplicação de DNA, sobre o mecanismo de revisão que a própria DNA polimerase tem. Tá certo? O Luiz falou isso para vocês? Escreve aqui no chat para mim. Né? Que a enzima tem um formato de mão, em que os dedos fazem aqui a adição de novos nucleotídeos, o que seria a palma faz a revisão do nucleotídeo incorporado. Se vocês tiverem dúvida disso, lá no conjunto de aulas que está no YouTube, eu dei uma aula de duplicação do DNA para o pessoal de LCN. Tem lá o mecanismo direitinho de revisão da DNA polimerase 3, tá bom? Corram lá e assistam o vídeo, que deixa um like, se inscreve no canal. Né? Vejam lá que tem aí o mecanismo explicado direitinho, tá bom? Se vocês estiverem com dúvida. Mas o que acontece? Se aqui, veja, na hora da duplicação, essa guanina aqui entrou na forma tautomérica, ela pareou com o T. Quando ela voltar para a forma não tautomérica, que é frações de segundo depois, já está pareado. Se o mecanismo de revisão recente, que a gente vai falar daqui a pouquinho, não pegar essa mutação, ela fica. Passa, obrigado, tchau, até a próxima vida. Na próxima encarnação a gente conversa aí com esse mutante. Tá certo? Então, esse procedimento é uma coisa muito comum de se ter. Muito comum não, é o mecanismo mais comum, mas a gente tem aí alguns mecanismos, tá certo? Agora, aqui, isso é mutação pontual, tá certo? Uma substituição de um pela substituição de qualquer outro nucleotídeo, seja transição, seja transversão, beleza? Então, simplesmente a forma tautomérica, ele virou forma tautomérica por alguns segundos, milissegundos, bem na hora que pareou com aquele nucleotídeo ali e ficou, tá certo? Agora, adições e deleções, elas são um pouquinho mais complexas de serem feitas, tá bom? Porque não é, vamos combinar, que a DNA polimerase ela é altamente fiel quando ela faz a duplicação, tá certo? Então, a própria funcionamento dela de revisão já deixa essas taxas muito baixas, tá? Só um minutinho, Ianca, já explico. O que acontece aqui? Por vezes, quando você tem regiões repetitivas, veja aqui, ó, A, ou CT, 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 tá certo? Esse monte de repetições, ele acaba por pode gerar um problema na hora da duplicação, em que essa fita continua a passar, só que ela não é duplicada, gerando novas repetições. Tem um vídeo aqui, assim, eu vou mostrar para vocês. E aí você pode ganhar novos nucleotídeos ou perder novos nucleotídeos. E o mecanismo que eles explicam, tanto nos livros quanto nos artigos, eles chamam isso de escorregada da DNA polimerase. Tá? E vou mostrar o vídeo aqui, ele é exatamente isso. Deixa eu parar de compartilhar essa tela aqui, que eu tenho que compartilhar o link do YouTube. Espera aí. Ó. Existem algumas doenças, como por exemplo a síndrome do X frágil, que é um aumento enorme na repetição daqueles nucleotídeos que são repetidinhos em tandem, tá certo? Só que como é que vai funcionar? Veja, esse vídeo aqui ele mostra bem claramente, ó. So imagine this yellow portion is the portion where the trinucleotide repeat is. And as you know, helicases open. Pronto, deixa eu mostrar de novo. Vamos lá que eu me
Ó, se a gente pegar aqui o nosso DNA, imagina o seguinte. Essa região em amarelinho aqui é aquela nossa região altamente repetitiva, que eu estava mostrando para vocês ali. Tá? No nosso exemplo que está no PowerPoint é um CT, no exemplo que ele está dando aqui no YouTube é um trinucleotídeo. Então vamos falar que é CCT, 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 CCT. Tá certo? O que vai acontecer? Conforme for acontecendo aí a duplicação do meu DNA, o que acontece? Na frente vem a helicase, tá certo? Ele só está mostrando uma fita aqui. A helicase abre a dupla fita do DNA e a polimerase já vem na sequência fazendo a duplicação da nova fita, tá certo? Então o que vai acontecer? Vai passando e quando chega aqui na sequência repetitiva, o que eles chamam, tá vendo? Ela meio que trava, a DNA polimerase se perde um pouquinho ali. É exatamente isso. De modo que ela vai adicionando. E quando ela passa, repara que você tem aqui um monte daquelas repetições, nesse caso aqui dos trinucleotídeos, que elas vão em forma de alça. Tá? Então vai passando. Este é o cromossomo que vai ser passado para frente. Tá bom? Na próxima duplicação, quando essa alça vier, o que vai acontecer com ela? Ela vai entrar, vai desenrolar, e todo esse pedaço a mais, ele é duplicado. De modo que agora, o que eu tinha de uma sequência que era só amarelinha, ou seja, isso e isso, teve a adição de todo esse pedaço laranja aqui. Tá certo? Então, assim, a gente faz a adição de nucleotídeos, tá bom? Num processo de duplicação do DNA, tá? Então, se vocês prestaram atenção, é bem aquilo mesmo. É o que eles chamam de escorregada da DNA polimerase, e é bem isso mesmo, tá? Ela dá um quiprocó ali, ela se perde, né? E no fim das contas, vocês ficam aí com novos nucleotídeos que são adicionados. Quando você tem a deleção, também acontece isso. Só que em vez dela passar, ela puxa. Então está fazendo CT, CT, CT. Em vez dela se enrolar e colocar nucleotídeos a mais, ela dá uma passada de uma vez e coloca nucleotídeos a menos. E aí você perde partes dessa repetição, dessa região repetitiva. Tá bom? Tudo bem? Vamos ver aqui. A taxa de falha do mecanismo de reparo é alta ou baixa? É muito baixa, Ianca, a taxa de falha no reparo, tá? Tem um slide mais para frente que a gente vai falar disso, né? Mas ela é da ordem aí de 1 para... O reparo, a DNA polimerase, ela põe aí, ela erra um nucleotídeo a cada 1 milhão de nucleotídeos, mas o reparo joga essa taxa para um nucleotídeo a cada 1 bilhão de nucleotídeos, se eu não me engano. Tá? O número está aí, a gente já vai... Está em algum slide para frente. Bom, nós temos ainda aqui outros tipos de mutações, tá certo? Que são as espontâneas. Então, nós temos aí o que a gente chama de depurinação. Lembra? Uma base nitrogenada, ela é composta por um nucleotídeo, ele é composto por uma base nitrogenada, um açúcar e um grupamento fosfato, tá certo? Às vezes, nós temos algumas enzimas do corpo que fazem isso, que elas rompem a ligação justamente aqui, ó, entre o açúcar e a base nitrogenada, tá certo? E aí, você tira essa guanina da jogada. Isso chama-se depurinação. Quando você for fazer a duplicação, então, o arcabouço do DNA, lembra? Aquela alça lateral aqui, ela é feita da ligação do fosfato com açúcar, fosfato, açúcar, fosfato, açúcar, certo? Então ela fica intacta. Mas o nucleotídeo de dentro, a base nitrogenada, sai e cria o que a gente chama de um sítio apurínico. O DNA fica bonitinho ali, mas não tem mais aquele nucleotídeo. E numa próxima duplicação, ele não tem esse pedacinho e você tem, então, a deleção de um nucleotídeo na hora da duplicação. Tá certo? Você tem ainda
um outro procedimento que a gente chama de desaminação, que é o seguinte: você tem algumas enzimas defeituosas que de vez em quando atuam e fazem isso, mas elas transformam. Se você tirar o grupamento amina de uma citosina, ela deixa de ser uma citosina e passa a ser uma uracila, tá certo? E isso às vezes acontece, inclusive, quando esse nucleotídeo está incorporado ao DNA. Então aí você vai ter o quê? No lugar que era uma citosina ligada numa timina, agora você tem uma uracila ligada numa timina. E isso é outra fonte de mutação que vai ser reparada mais para frente. Tá? Agora, saindo dessa fase de mutações espontâneas e passando para a fase de mutações induzidas, elas são, então, o que a gente diz, as mutações que são causadas pela exposição do organismo, tá certo? Seja a radiação, seja agentes químicos, tá? Mas de alguma maneira ela vai acabar por causar uma mutação na sequência do seu DNA, tá bom? Pode fazer, isso pode ser tanto mutações que gerem aí alterações nos pares de base, ou seja, se você colocar, por exemplo, um agente alquilante, ele muda quem liga com quem, ou se você tiver, por exemplo, uma radiação ultravioleta, ela faz com que duas timinas se liguem e não deixem mais parear com mais nada, tá? Então, são vários tipos de mutações aí que a gente tem das mutações induzidas, tá? Uma delas é o seguinte: naturalmente ocorrem na natureza algumas substâncias que são análogos de bases. Então, se você, por exemplo, crescer uma colônia de bactérias em um meio de cultura que seja rico nesta substância aqui, ó, a 2-aminopurina, o que vai acontecer? A aminopurina, ela é um análogo à guanina, tá certo? E a guanina, ela pareia com a citosina, correto? Só que, quando você coloca esse 2-aminopurina, ela pode entrar aqui no seu DNA e parear com a timina e com a citosina. E a simples incorporação dela numa rodada de DNA, na próxima rodada de duplicação, o que vai acontecer é que ela pode parear tanto com a timina quanto com a citosina. E isso vai introduzindo mutações no seu genoma que você está trabalhando ali. Tá certo? Existem várias substâncias que são análogos de base. Quem trabalha com biologia molecular na disciplina do semestre que vem, o Luiz deve falar para vocês de primers degenerados, tá? Esses primers degenerados usam justamente esses análogos de base que se intercalam, que se ligam tanto com um quanto com o outro nucleotídeo. Mas tem as aplicações mais para frente, tá certo? Mas por vezes a gente quer trabalhar com mutações induzidas e a incorporação de análogos de bases é uma das metodologias. Nós podemos também trabalhar com mau pareamento induzido, tá certo? Aí eu não vou colocar, é similar à história do meu análogo de base, mas o que eu vou fazer é que eu não vou colocar esse análogo. Eu vou colocar alguma substância que se ligue na minha base e isso modifica a ligação dela. Por exemplo, nesse caso aqui específico do nosso exemplo, eu estou trabalhando com agentes alquilantes. Então, a minha guanina, normalmente, ela pareia com uma citosina, correto? Agora, se eu tiver no organismo bastante uma concentração alta desses agentes alquilantes, de modo que eles interajam com a guanina, ela vai formar, por exemplo, a O6-etilguanina. E essa substância aqui, ela vai parear com a timina, tá certo? Então, eu deixo de ter uma dupla que era GC para ter uma dupla que é AT numa replicação futura, tá certo? A mesma coisa aconteceria com a timina. Um agente alquilante aqui
transformaria a timina no O4-etiltimina, que pareia com a guanina, de modo que eu mudaria numa geração futura um par TA para um par CG. Tá certo? Então, esse é um outro tipo de mutação que nós podemos fazer aí essa indução. Temos ainda um terceiro tipo de mutação induzida que provoca danos às nossas bases. Tá? Você tem uma série de mutágenos que atuam assim, só que o mais comum que a gente vai ver é a formação de dímeros de timina quando excitados por radiação ultravioleta. Então, veja, o que acontece? Você tem uma timina, uma do ladinho da outra. Se você fizer uma excitação com raios ultravioleta, elas se ligam. Elas gostam mais delas mesmas do que da adenina que está na outra fita. Tá? Então, você forma esses dímeros de timina. Tem mecanismos de reparo que são específicos para esse caso, tá certo? E a gente, lá na frente a gente fala das consequências disso. Mas também tem aí, então, mecanismos que, pelo próprio fato de você não deixar você ligar uma timina na outra, essa ligação é tão forte que numa eventual duplicação ela não vai parear com os DNAs do outro lado e isso acaba por interromper aqui a replicação, tá certo? Então você cortaria a duplicação de um certo DNA no meio. Bom, falamos um monte, tem um monte de mecanismos aí de mutação, tá certo? Um monte de maneiras disso acontecer, tá? E como isso é uma coisa relativamente comum de se acontecer, relativamente comum, eu estou sendo bastante permissivo. É uma coisa que acontece normalmente no organismo, tá certo? Não é comum, é uma coisa que acontece no organismo. Isso levou os organismos vivos a criarem mecanismos que protegem a integridade e a sequência do DNA, tá? Porque se você for olhar, em todo o nosso organismo, independente de qual é que seja a parte celular, toda molécula defeituosa é substituída. Você simplesmente joga aquela fora e faz uma nova. O DNA não. O DNA é uma molécula que você repara, que é a única molécula que seu organismo conserta, tá bom? E isso está diretamente ligado, obviamente, com a função desse DNA, que é armazenar informação genética para a construção do organismo. Então, como é que eu vou jogar a informação fora e vou começar outra de onde? Do nada. Então, eu vou tirar essa informação de onde, tá certo? Então, os organismos desenvolveram ao longo da evolução mecanismos aí para você poder fazer esse tipo de reparo, esse tipo de conserto do nosso DNA. Tem um monte de mecanismos diferentes, tá certo? Mas um monte. Eu vou explicar para vocês aqui alguns de maneira bastante genérica para a gente poder trabalhar aí com um mínimo de modelo, tá? Mas fiquem em mente que assim é uma pincelada por cima, tá bom? Eu não vou voltar no mecanismo de revisão da incorporação de base durante a duplicação, tá? Que é polimerase 1, polimerase 3. O Luiz já falou e tem lá na outra aula que eu falei para vocês, só vocês irem lá e assistir, tá? Mas, por exemplo, pessoal, me dá um minutinho que tá ficando escuro esse quarto aqui, eu vou acender uma luz. Um segundo. Melhorou? Melhorou? Peraí. Oh, meu Deus do céu. Vou entrar mais luz aqui. Não sei fazer isso. Que bom. Bom, tudo bem. Vamos lá. Um dos mecanismos que nós temos aqui de reparo do DNA é o que a gente chama de revisão direta do DNA danificado. O que é isso? Depois da duplicação do DNA, uma vez que ele já está funcional, você tem aí
uma série de enzimas que elas ficam vasculhando o DNA à procura de erros, tentando minimizar o efeito dessas mutações, tá certo? E uma desses efeitos é o seguinte, lembra que eu falei para vocês alguns slides atrás que a radiação ultravioleta ela pode criar dímeros de timina? Então, como é que vai funcionar? Veja, ó, imagina que essa molécula de DNA aqui, eu tenho duas timinas aqui, tá certo? O fato da radiação ultravioleta estimular esse DNA pode fazer com que elas formem esse dímero, rompam as pontes de hidrogênio aqui e fiquem ligadinhos para sempre. Eles se amam e se grudam, tá certo? O que, que vai acontecer? O nosso organismo tem uma série de mecanismos, entre eles aí, a remoção desses fotodímeros por um grupo de enzimas chamados fotolíases, que elas vão fazer o quê? Elas vão reconhecer esses dímeros de timina e, com a ação da luz, elas vão quebrar o dímero de timina e voltá-los ao normal, tá certo? Sem remover nenhum nucleotídeo do lugar, sem nada. É o seguinte, as duas timinas estão aqui, elas resolvem se grudar, depois vem a fotolise e separa de novo. E isso é uma coisa que acontece frequentemente, tá certo? Quando vocês forem ter a aula da campana, lá no Métodos Físicos para a Detecção da Biodiversidade, ela vai explicar para vocês que, de acordo com o comprimento de onda, a luz penetra mais ou menos nos objetos. Aprendi isso essa semana, esses tempos para trás aí, tá certo? E o UV é uma luz que penetra bem a fundo no nosso organismo. Então, sempre que a gente está exposto a raio ultravioleta, ele vai estimular o nosso DNA e vai gerar esses dímeros de timina. E as fotolíases vêm, reconhecem e quebram esses dímeros e retornam ele ao lugar. Tá certo? Pessoas que têm deficiência justamente nessas enzimas fotolíticas têm uma doença chamada xeroderma pigmentoso. O que acontece? Esses dímeros de timina se formam sempre por conta da radiação ultravioleta, só que como elas não reparam, isso se torna um monte de pequenos cânceres de pele. Então, se vocês procurarem no Google, eu não quis pôr a foto aqui porque não é desnecessário, se vocês procurarem no Google xeroderma pigmentoso no imagens, vocês vão ver que são pessoas que têm várias bolinhas de câncer de pele espalhadas no corpo como um todo, justamente porque a radiação ultravioleta afeta e afeta muito, certo? Então são pessoas que, em geral, não brincam no sol, não saem no sol, nem nada disso, certo? Passando, então, nesse primeiro mecanismo em que não tem a retirada de bases, a gente tem só, então, o conserto da sequência como ela deveria ser, nós vamos passar aqui para um mecanismo que a gente chama reparo por excisão. O que esse reparo por excisão vai fazer? Ele vai remover a base errada e vai inserir uma base nova no lugar. Tá certo? Então, como é que vai funcionar isso? Eu tenho, vou até usar aqui direto no desenho, que é mais fácil. Suponha que eu estou aqui, ó, nessa dupla fita de DNA, tá certo? E o que vai acontecer? Essa minha basezinha azul aqui é uma base que está mal pareada. Não era para ela estar pareada dessa forma aqui. É uma guanina que entrou no lugar de uma adenina, seja lá o que for, tá certo? Muito bem. O processo é o seguinte: primeiro vai vir uma enzima chamada DNA glicosilase e vai cortar a ligação da minha base nitrogenada com o açúcar. Lembra? A gente já falou disso lá na depurinação, não falou? Então eu corto isso. A base nitrogenada sem a ligação aqui, ela sai do jogada. E eu vou criar aqui um sítio no meu DNA que não tem, que continua com o arcabouço aqui, açúcar, fosfato, açúcar, fosfato, açúcar, fosfato, tá certo?
só que não tem esse sítio. Esse sítio agora ele chama-se sítio apurínico, se você tirou uma purina, ou apirimidínico, se você tirou uma pirimidina. Tá certo? O próximo passo vem aqui, uma endonuclease, e corta esta cadeia de fosfato e açúcar. E aqui esse passo do mecanismo, ele pode ser assim ou não. Pode ser que venha uma desoxirribofosfodiesterase, nome bonito para você dar para seu filho, e remova vários nucleotídeos na sequência e no entorno do sítio apurínico ou apirimidínico, tá certo? Ou simplesmente só remova este pedacinho aqui. Dependendo da extensão do dano, pode ser um ou outro, tá certo? Mas de qualquer maneira, o que vai ter aqui? A gente vai ter um trecho do nosso DNA em que está faltando um ou vários nucleotídeos e a gente precisa completar, tá certo? Uma vez que eu tenho esta situação aqui, o processo é simples. Uma DNA polimerase vem, sintetiza a fita nova de 3 para 5 na fita filha. Quando chegar aqui no fim, ela se solta, vem uma DNA ligase, sela a última ligação e o reparo está feito. Tá certo? Deu para compreender? Respondam no chat aqui. Sim, um sim. No 3 sim eu paro. 2, 3, beleza. Ganhei. Ótimo. Então, pessoal, esse está descritinho aqui no passo a passo, tá? Mas aqui na figura fica mais fácil da gente fazer a explicação, tá bom? A gente pode ter também aqui alguns processos em que eles são mais complexos. Eles vão remover longas partes do DNA da fita onde estava mal pareada, tá certo? Então, isso envolve o quê? Primeiro, o reconhecimento de uma base danificada ou mal pareada, tá? Depois, ali vai ter muito mais enzimas, nesse mecanismo aqui, vai ter muito mais enzimas do que efetivamente a gente descreveu na anterior, tá? Ali você vai excisar 1, 2, 5 nucleotídeos. Aqui você vai excisar até uns 30 nucleotídeos. E depois você vai pegar aquele filamento molde, completar com a polimerase e selar com a ligase. Como é o processo normal, tá certo? Mas a diferença é que, por vezes, você pode tirar um nucleotídeo ou um grande grupo de nucleotídeos, tá certo? Agora, uma coisa que é interessante aqui é o seguinte, que eu quero. Imagina o seguinte, ó, eu tenho aqui a minha dupla fita de DNA, tá? E aí eu tenho um pareamento que ao invés de ser GC, ele é GT. Tudo bem? Vou ter uma enzima que está passando por ali e reconhece o mau pareamento. Correto? Até aí tudo bem? Uma vez que ela reconhece que G não deveria estar ligada com o T, ela vai acionar o mecanismo de reparo. Como que ela sabe qual fita ela tem que reparar? A fita do G ou a fita do T? Porque se ela reparar a fita errada, ela incorpora a mutação de vez naquele bicho. Como é que ela faz? Por que que ela tem? Como é que ela reconhece quem é que ela tem que remover? Tem um truque aqui, tá? Evolução é um negócio muito, muito curioso. Assim. Então, veja. Toda fita de DNA, depois que ela é duplicada, ela demora aí em torno de alguns minutos para ser metilada. Então, toda a região GACG, se eu não me engano, GACG, acho que é isso, tem no videozinho que nós vamos passar daqui a pouco. Ela tem aí um grupamento metil ligado nela. E o que vai acontecer? Esse mecanismo de reconhecer o mau pareamento, ele tem que acontecer antes da fita filha ser metilada. Porque o que vai acontecer? Vai reconhecer o mau pareamento,
E aí, uma fita está metilada, a outra não. A fita metilada é a fita molde. A fita não metilada é a que tem que ser reparada. Tá certo? O videozinho mostra mais ou menos, mostra melhor isso. E aí, veja, o que temos aqui, ó? Que depois do mecanismo de revisão das polimerases, esse reparo que acontece imediatamente após a replicação é o principal mecanismo que nós temos para evitar os erros de replicação. Ó, se a gente olhar, há uma DNA polimerase muito. Quando ela vai só incorporando os nucleotídeos, ela erra mais ou menos um nucleotídeo a cada 10 mil nucleotídeos. Tá certo? É isso? Não, 100 mil nucleotídeos. A taxa de revisão da polimerase coloca isso, essa taxa de erro, para 1 a cada 10, 100 mil, milhão, 10 milhões de nucleotídeos. Tá certo? E, somado, então, a taxa de revisão da DNA polimerase com a taxa de mecanismo pós-replicação, essa taxa de erro sobe para um nucleotídeo a cada 1 bilhão de pares de base que estão incorporados na duplicação do DNA. Tá certo? Ou seja, um mecanismo extremamente eficiente. Tá? Embora, se a gente for pensar em termos quantitativos, probabilisticamente, o que acontece? Pega o nosso DNA, por exemplo. Nós temos 3 bilhões de pares de base. Se a DNA polimerase erra 1 a cada 1 bilhão, toda vez que uma célula nossa se divide, ela erra 3 vezes. Tá certo? Então nós temos aí uma série enorme de mutações que acontecem em várias das nossas células. Só que o que vai acontecer é que, como grande parte do nosso DNA é não codificante, a maior parte dessas mutações nem aparece. Tá? Mas esses erros, eles acontecem e acontecem aí. Se você pensar em números absolutos, não são poucos, tá? Não veja, isso aqui eu acho que a gente pode, que é exatamente o que eu estava falando, mas o vídeo explica melhor. Ó, vamos lá. Não, não é isso. Pera. Não. Oh, meu Deus do céu. Pera aí. Eu vou voltar aqui. Parar de compartilhar. Vou compartilhar de novo. Agora o vídeo. Que é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês. Quer ver? É aquela explicaçãozinha ali. Ó. Vamos lá. Deixa ele compartilhar. Pronto. Ó, vou botar grande. Então, veja. Suponha que nós estamos tendo aqui a duplicação do nosso DNA, tá certo? E a fita de baixo é a fita nova, a fita de cima é a fita velha, e faz aí um pareamento errado. Uma guanina com uma timina, tá certo? O que vai acontecer? Quando a gente tiver o mecanismo de revisão pós-reparo, então veja, a polimerase já passou e o mecanismo de revisão não percebeu. Agora só me resta que esse mecanismo pós-replicação pegue essa duplicação, pegue esse erro para eu poder fazer, evitar essa mutação. Tá certo? O que vai acontecer então? Vai vir uma proteína, veja então, essa de cá, GATG metilada, essa CATG não está metilada. Tá certo? Então, essa é a parental, essa é a filha. Você vai ver, ter uma proteína chamada de multi-M. Espera, vai chegar. Ô, senhor, vai logo. A multi-S, então, a multi de mutação, tá certo? Ela vai reconhecer o mau pareamento e vai se ligar. A partir do momento em que ela se ligar, ela vai recrutar
uma outra proteína chamada multi-L, e a ligação disso, a formação deste complexo proteico, chama uma terceira proteína para o nosso complexo de reparo aqui, tá certo? Que é a multi-H. Essa multi-H, ela vai se ligar na região metilada mais próxima da minha mutação. Tudo bem? Então aqui, se eu olhar, a minha GATC mais próxima que eu tenho é essa. Encontrou a região metilada, se ligou aqui. Uma vez feito isso, a formação deste complexo proteico vai promover a formação de um grampo, que esse DNA vai se dobrar e a multi-L vai interagir com a multi-M, tá certo? E aí, sabendo que essa de cima é a fita metilada, e ele dobra então a fita metilada para o lado de fora e a fita nova para o lado de dentro, vai vir uma quarta proteína aqui chamada UVRD, tá? No slide tem, tá? E ela vai fazer o quê? Ela vai cortar e remover este pedaço todo de DNA da nossa região metilada até a minha base mal pareada e um pouquinho para frente. Feito isso, eu posso agora vir com uma polimerase, completar a fita e na sequência vir uma ligase e ligar para mim de novo o que eu tenho. Tá certo? Deu para compreender? Deixa eu compartilhar aqui de novo a outra aula. Espera um pouquinho. Ai, meu Deus, é muito botão aqui. Eu sou velho para ficar mexendo nesses botões todos. Vamos lá. Pera, eu apanho mesmo, gente. É assim mesmo. Vocês vão chegar na minha idade. Sim, Natália, o mecanismo de metilação acontece tanto em eucarioto quanto em procarioto, tá? É um mecanismo bastante conservado e bastante antigo, tá? Então, ó, como é que vai funcionar? Vamos voltar aqui. Ó, então, tem a fita nova sendo produzida, é incorporada, a par de base errado, tá certo? Esta fita está metilada, a multi-S reconhece, recruta a multi-L, a multi-H reconhece o sítio, aqui ele não dobrou, mas ele dobra e remove, tá certo? E aqui está explicadinho. Ó, primeiro, o sítio mal pareado é reconhecido pela multi-S, que atrai a multi-L, e junto do outro lado, lá para a parte metilada, vem a UVRD e a multi-H. A multi-H reconhece a parte metilada, se liga, faz aquele grampo no DNA, corta o filamento não metilado, a UVR abre a fita, desenrola ela, tá certo? E aí vamos degradar a fita nova, um monte de proteína SSB se liga na fita velha, uma polimerase se liga, completa a fita, a ligase liga e acabou a nova fita. Então assim temos o mecanismo de reparo pós-replicação, tá certo? Então veja, além das células se importar muito com o DNA, pelo fato dele ser a única molécula que ela não substitui, ela repara, ela ainda é muito boa em fazer isso, tá certo? Então, se você tiver aqui levar em consideração, um erro a cada 1 bilhão de pares de base é uma coisa impressionante, né? Então, é para vocês terem uma ideia. De novo, isso é uma pincelada, tá certo? Eu estou falando de mecanismos de maneira genérica, né? Tudo isso envolve energia, os complexos proteicos são muito mais ricos em proteínas do que essas que a gente está falando, tá certo? Então, isso aqui é só um exemplinho. Do ponto de vista energético, todos esses mecanismos são favoráveis. Então,
Na verdade, o que a célula está tentando fazer aqui é efetivamente se salvar. Por quê? Danos muito graves ao DNA automaticamente encaminham essa célula para a apoptose, que é a morte celular programada, tá certo? Ela vai se, entre aspas, se suicidar, tá certo? A célula desencadeia um mecanismo ali dentro quando não dá para fazer esse reparo e ela morre. É mais fácil, é mais barato para o organismo reparar o DNA do que montar uma nova célula no lugar. Então, energeticamente é favorável, tá certo? E isso é tão verdade porque, veja, aqui ainda a gente está falando de mutações e de processos em que você encontra onde é que tem pareamentos errados e conserta. Mas isso é tão favorável para a célula que, mesmo em casos muito mais graves, como, por exemplo, em quebras bifilamentares, você ainda assim tem a tentativa da célula de restaurar esse organismo, esse DNA, certo? Então, veja, aqui nós estamos falando assim, ó, vou tirar uma parte da fita, é uma dupla fita, eu vou tirar uma, vou usar a outra de molde e vou reconstruir. Mas, às vezes, a gente tem aí uma série de mecanismos ou de agentes que acabam por quebrar o cromossomo como um todo, tá? Por exemplo, raio-x, ele fornece cargas tão grandes de energia para a nossa molécula que por vezes ele quebra as dupla fita e você tem dois pedacinhos soltos, tá certo? E ainda assim, o seu organismo tem uma série de mecanismos que ele tenta utilizar para ligar esse pedaço quebrado fisicamente, tá? Se não funcionou, é aquilo. Pode gerar apoptose, dependendo de onde for, pode ter câncer, pode ser a síndrome do X-frágil, que são síndromes genéticas, se não for uma parte muito importante. Tem uma série de encaminhamentos aí após uma eventual quebra bifilamentar. Mas ainda assim o seu organismo tenta fazer o reparo. Como que ele vai fazer? Por exemplo, veja aqui, nesse caso desse cromossomo que foi quebrado, bifilamentar, tá vendo? Quebrou esta e esta. O que vai acontecer? Você tem algumas proteínas de ligação nas extremidades que elas vão automaticamente se ligar nessas fitas para, evitar que isso aqui seja quebrado, degradado ou se perca mais, tá certo? E promover o complemento desse pedacinho aqui. E depois, elas ainda vão fazer o ajuste e a ligação dessa fita, tentando reconstruir o DNA. Nesses casos que são muito graves, efetivamente é uma tentativa desesperada de tentar fazer alguma coisa. Tá? É assim, eu vou ver o que sobrou, vou reparar o que der e vou juntar. Se ainda assim esse cromossomo ficar funcional, obrigado, demos continuidade. Se esse cromossomo não ficar funcional, aí a célula encadeia uma apoptose. Tá certo? Então, os mecanismos, a gente vai ter lá proteínas, por exemplo, essas aqui, a KU70 e a KU80, que vão formar um dímero e vão se ligar lá nas extremidades, como está aqui, tá certo? E aí elas vão aqui prevenir lesões adicionais e vão arrumar os filamentos para que elas fiquem do mesmo tamanho e depois se ligam, tá? Então está descrito em texto em cima, em figura embaixo. E por fim, pessoal, ainda tem mais um tipo de tentativa de resolução de quebras bifilamentares, que é justamente por recombinação homóloga. O que acontece? Toda vez que a gente está fazendo reparo até agora, ele está tentando reparar uma fita baseada na outra, tá certo? Só que os mecanismos estão tão diversos que nesse exemplo que eu vou falar agora, ele usa o outro cromossomo, o irmão desse, o cromossomo homólogo desse, para fazer o reparo no material quebrado, tá certo? Então veja, suponha que o azul aqui sofreu essa quebra bifilamentar, e aí um dos mecanismos é o que? Você vai fazer primeiro um aparo nas pontas, deixando essas pontas mais coesivas, tá certo? E aí tem todo um mecanismo proteico, está descrito aqui no capítulo do Snuster de Simmons, mas não precisamos desse mecanismo agora, só para vocês terem uma ideia, que é o seguinte, ele abre essa fita de DNA do cromossomo homólogo
e usa uma das fitas para fazer um molde complementar, de modo que esta fita vai ser complementada com este pedaço de DNA, e se for idêntico, beleza, se não fosse, tem uma conversão gênica aqui, e esta fita, ela é complementada com este pedaço de DNA. Tá vendo aqui no verdinho? Vem um verdinho para cá, vem um verdinho para cá. E aí, uma vez isso feito, você pode desfazer essa alça do cromossomo vermelho, ele volta a ser o que era antes, e agora você tem os pedaços complementares aqui. Só falta agora uma ligase fechar aqui, e você tem um reparo do cromossomo, tá certo? Então, mais um mecanismo aí, tudo para que essa célula sobreviva e esse cromossomo fique intacto, tá certo? Finito. Chega por hoje. Dúvidas? Vamos lá. Nada? Nada de nada? Professor, você poderia explicar um pouco de como que esses erros levam à apoptose? Levam à apoptose? Sim. Ó, o que acontece com a apoptose é um processo extremamente complexo, tá? O que vai acontecer é o seguinte: nós temos ao longo do ciclo celular, Luiz falou de ciclo celular para vocês, não falou? Antes de mitose. Falou sim. Ótimo. Ao longo do ciclo celular, nós temos uma série de pontos de checagem para ver se as células estão em funcionamento perfeito, tá? Então, elas podem, quando vão entrar no ciclo para fazer a replicação, primeiro você tem que ver se o DNA está intacto, se tudo foi duplicado corretamente, tá? Se qualquer desses pontos falhar, a checagem de CDKs e quinases falhar, você tem automaticamente você desencadeia um mecanismo celular que ele interrompe o ciclo e começa a desmontagem da célula, fragmentação de núcleo, fragmentação de DNA e tudo mais, para que essa célula não dê sequência no ciclo dela, tá? Se eventualmente isso acontecer numa célula que está em senescência, em G0, isso pode ou causar uma deficiência enzimática para a célula e ela morre por si só, ou dependendo de onde for a quebra, se você tiver aí quebrar, sumir algum gene supressor de tumor, alguma coisa assim, ela pode se desenvolver para um câncer e tudo mais. São milhares de mecanismos aqui que a gente está falando. Tá? Mas, basicamente, você tem todos aqueles pontos de checagem que precisam ser cumpridos o tempo todo. Isso se a célula tiver em divisão. Se ela não tiver em divisão, se ela tiver em senescência, depende de onde quebrou e o quão comprometedor isso é para a vida dela. Certo? Mais dúvidas? Nada? Bom. Gente, então, deixa eu parar a gravação. Aí. Oh, minha nossa senhora. Interromper compartilhamento. Parar a gravação. Ótimo.